Então, eu não consigo editar, vamos continuar daqui. Só dei uma paradinha, fiz o break para que eu botasse no não perturbe. Então, o que acontece com esse cinturão? Nós temos uma parte que é justamente, que é chamada de anomalia do Atlântico Sul. Por quê? Porque ele está sobre o Atlântico Sul, aonde esse cinturão ele é mais fininho. Essa faixa que eu falei de atuação dele se torna menorzinha. E com isso, o que acontece? As radiações, elas conseguem chegar mais próximas da gente. Não é que elas nos atinjam, porque ainda existe, porque se atingisse a gente estaria esturricado, tá? Então ela ainda existe, porém mais fininha, com uma camada menor, tá? E essa anomalia do Atlântico Sul, na verdade, ela pega uma parte do Oceano Atlântico e uma boa parte sobre o nosso país, principalmente sobre a região sudeste. Então, é uma região que, para nossa tecnologia, os nossos satélites evitam ficar orbitando nela, as aeronaves, tudo que é eletrônico evita passar ali sobre essa região, né, de certa forma. Lógico, não estou falando das aeronaves baixinhas, não estou falando das espaciais, né, tá? Porque a gente ainda tem voo aí nessa região. Mas, principalmente os satélites, toda a tecnologia lá de fora, que ficam mais acima da estratosfera, elas evitam esse campo, por quê? Porque elas sofrem muito com a radiação, então elas não conseguem operar normalmente, ficam confusas, queimam equipamentos, uma série de coisas que acontecem que os nossos cientistas, né, os nossos estudiosos disso já entenderam que não é legal colocar equipamentos nessa faixa. Mas o que acontece de verdade, né, nisso aí? Todo esse buraco que a gente tem na nossa magnetosfera e sobre bem principalmente a nossa região sudeste, eu estou falando de São Paulo, Rio, né, uma parte mais de Goiás, que já foge um pouquinho da sudeste, uma parte um pouquinho mais para o sul, porque ela agora está até caminhando mais para o centro-oeste. Toda essa região, a gente fica mais vulnerável a qualquer tipo de aproximação do espaço, porque o cinturão Van Allen, ele repele as partículas e também, não só as partículas radioativas, as partículas trazidas pelo vento solar, mas qualquer tipo de frequência, de qualquer tipo de comunicação. Como aqui ela é menorzinha, nós estamos com uma facilidade como assim, a gente está um pouquinho mais vulnerável para que os nossos irmãos do espaço consigam chegar mais próximos de nós. Porque até mesmo essa questão de ser mais fraquinho, para a gente é nocivo, para a nossa tecnologia é nociva, mas para deles não. Por quê? Porque eles já aprenderam, já desenvolveram a tecnologia de se alimentar até das partículas, mesmo irradiadas do Sol. Vocês lembram que de vez em quando tem uma fotografia ou outra da NASA que pega uma navezinha indo lá pertinho do Sol? Então, eles estão se reabastecendo de energia para poder abastecer as naves e uma série de coisas. Então, eles já dominaram essa técnica, essa tecnologia de se proteger das radiações e até de se alimentar. Por isso, a gente vai ver cada vez mais avistamentos no nosso país, porque nós estamos mais propícios a isso. A gente está oferecendo oportunidade para que eles possam vir para cá. A gente está oferecendo, né? O planeta que está oferecendo, não tem nada a ver com a gente. Estou falando dessa forma para que a gente possa se sentir um pouquinho, mas na verdade não tem nada a ver conosco. Se fosse a Rússia, seria a Rússia, se fosse os Estados Unidos, seria os Estados Unidos. Só que aqui, justamente nessa região, está favorecendo isso. Então, nós vamos ter mais avistamentos. Esse tipo de coisa que eles viram no céu lá, que eu falei da postagem no Facebook, foi até no sul de Minas, que já são lugares que têm tradições até de avistamentos, porque essa anomalia do Atlântico Sul, gente, ela é antiga. Ela agora está até expandindo, ela está crescendo um pouco de alguns anos para cá.
mas ela é bem antiga e sempre foi aqui, né, próxima à nossa região, bem aqui, então por isso que favorece muito os contatos e os avistamentos. E esses avistamentos da galera mais, vamos dizer assim, mais próxima de nós. Eu não gosto de usar a expressão densa, porque se a gente usa densa, vocês vão associar aos negativos, e não é que eles sejam negativos, mas é uma galera do espaço que tem muito mais proximidade com a nossa dimensão. Eles trabalham em frequências que nós até já conseguimos, alguns já conseguem alcançá-los, alguns já conseguem ter a percepção de como eles estão vibrando e a gente consegue visualizar, tá? Então, por isso, quando eu falo denso, não é na questão de ser negativo, não. Porque dentro dessa galera mais pesadinha, nós temos os bonzinhos e os ruinzinhos também. A gente está falando de consciências e não estamos falando de uma raça só. A gente está falando de várias raças, tá? Então, nós vamos ter avistamentos de diversos tipos de naves. Quando eles se comunicarem conosco, vão ser diversos tipos de seres, não é um tipo só específico. É lógico que nós temos raças mais desenvolvidas e que já trabalharam há mais tempo conosco, então essas vão se aproximar primeiro, pela essa facilidade até de estudo mesmo deles com a nossa raça, tá? Então, não se assustem se vocês começarem a ter esses avistamentos. Tudo que eu falei no começo do vídeo, das sincronicidades que acontecem, eu acho legal porque eles vão querer se comunicar conosco. Agora, uma coisa que eu fiquei encafifada, né? Acho que é encafifada, e que eu trago para vocês também, eu fiquei questionando. Por quê? O que é de relevante nessa informação? Que os nossos irmãos do espaço estão tendo facilidade para se comunicar conosco, porque a nossa magnetosfera é mais sutil, mais fininha aqui, permite isso, eles estão próximos. Que relevância teria essa informação? Eu confesso que eu fiquei pensando, tá? E aí, eu vou passar para vocês respostas intuitivas. Primeiro, que alguns serão realmente escolhidos para trazer o princípio da comunicação, para começar a acostumar o resto, né, o povo todo, disso, que é possível haver a comunicação, que eles querem se comunicar, as mensagens vão começar a surgir. Então, alguns que talvez já estejam um pouquinho mais programadinhos, tá? Alguns que já tenham um plusinho lá configurados para ter uma percepção maior deles, esses estão sendo escolhidos para que sejam melhorados essa percepção para receber as informações de uma forma mais limpa. Então, beleza, pode ser isso. Então, eu estou transmitindo para você, porque de repente você que está do outro lado pode ser um desses escolhidos. E vão acontecer, às vezes, algumas sincronicidades, como aconteceram comigo, e você não dá importância. Eu dei importância porque eu sou ligada nesse assunto, né? Então, eu acredito de verdade que isso é possível. Então, talvez o meu papel aqui seja passar para você essa possibilidade para te despertar, para quando acontecer alguma sincronicidade, você ficar ligado, até para captar alguma informação que possa vir. Outra coisa importante também que me veio, que vocês vão dizer, agora ela viajou na maionese. Pois é, nós estamos no mês da consciência, não, eles usam a palavra orgulho, né? Do orgulho LGBTQ, sei lá, é tanta letra que me confunde. Eu nem gosto dessa palavra orgulho como orgulho gay, orgulho dos negros, orgulho... acho que não é legal, pelo menos para mim, tá? Mas não vou entrar nisso. Eu sei que nós estamos no mês dessa conscientização e eu acho muito importante, tirando essa questão do orgulho, e eu vou dizer por que eu não acho que esse orgulho é legal, porque diferencia cada vez mais, sabe? E a gente está num momento que justamente a gente precisa enxergar as coisas com naturalidade. A gente não tem um dia de parada do orgulho do branco, o orgulho hétero. Isso não existe, porque pra gente é normal. Então, essa coisa de diferenciar, mesmo sendo uma questão de, é preciso falar, mas eu acho que ainda separa mais ainda a minha concepção, tá? Pode ser que eu esteja completamente errada, mas o importante é o seguinte, uma coisa que também me veio na intuição, gente, a gente precisa cada vez mais entender que o amor é uma energia que não vê sexo, não distingue as pessoas, não vê raça,
não vê cor, não vê condição social, é uma energia, é uma empatia, é algo que você sente por um outro ser que te toca profundamente, que você sente vontade de estar com aquela pessoa, que você sente alegria de estar com aquela pessoa, de compartilhar seus momentos com aquela pessoa, sem distinção alguma, né? Desde que haja consentimento das duas pessoas, daqueles dois seres, desde que haja realmente entendimento, que eles queiram, que um sinta pelo outro, que seja recíproco e não algo agressivo que venha só de um lado, desde que haja consentimento das partes, tudo é válido pela energia do amor. Essa semana eu fiquei triste vendo uma cantora gospel aí, tá aí nas paradas, acho que ela fez essa declaração ano passado e agora que surgiu aí, dela tendo um comportamento totalmente homofóbico. Isso, sabe, não é tempo disso, não é tempo da gente ficar medindo o amor do outro, ou regulando a vida do outro, ou impondo quem o outro pode gostar, com quem o outro pode se relacionar. E aonde entra a questão dos nossos irmãos do espaço? Você já pensou se realmente daqui para frente, a gente às vezes acha que isso vai ser num futuro distante, mas pode não ser, porque eu tenho certeza que eles estão bem pertinho de nós. Se eles resolverem baixar com suas naves aqui e se misturar conosco, como pessoas diferentes que eles são, será que a gente também não ia tratá-los da mesma forma? Ou aqueles que quisessem se misturar com eles seriam banidos também? É tempo da gente pensar nisso, sabe? É mais do que tempo. E a questão da homofobia faz a gente ver o quanto existem pessoas com a mente muito pequena, muito fechadas, que não aceitam que o outro se relacione com quem ele quer, da forma como ele quer. E se a gente for pensar, geralmente essas pessoas, infelizmente, são as que menos trazem dentro de si a energia do amor. Porque quem traz a energia do amor consegue reconhecer a energia do amor no outro. Eu não estou falando de promiscuidade, eu não estou falando de pornografia. Eu estou falando de amor, de relacionamento saudável, que é possível sim entre pessoas homossexuais. E é possível haver a pornografia e a promiscuidade, sim, entre pessoas heterossexuais. Não é pelo fato de um casal ser hétero que ele não possa ser promíscuo ou pornográfico ou com bizarrices sexuais. Não é a questão da escolha do gênero que garante que tipo de relação esse casal vai ter, se é uma relação saudável ou se é uma relação tóxica para eles e para quem está ao redor deles. Então é tempo da gente pensar nisso, porque se a gente quer essa comunicação com os nossos irmãos do espaço, a gente precisa aceitá-los como eles são, na forma como eles são. E eu tenho certeza que quando eles começarem a se misturar conosco, muitos de nós vão se identificar com eles, vão se apaixonar por eles, porque são essências. E que, de repente, nós também já convivemos com eles em outras eras, do lado de lá, em outras galáxias. Vocês já pararam para pensar nisso? Imagina que triste você se apaixonar por um extraterrestre que está aqui, que eles vão ter alguns traços, talvez, que nos diferenciem fisicamente. É possível. Algumas raças são muito parecidas, têm muita forma humanoide, mas algumas ainda trazem alguns traços diferenciados. E a gente vai conseguir enxergar que eles não são daqui e vamos o quê? Repudiar os humanos que estão se relacionando com eles? E o que a gente vai fazer? Fazer uma fogueira, como fizeram com a Inquisição? Queimar aqueles que se comunicam com eles também? Já pararam para pensar nisso? Então é muito importante, sabe, nesse momento a gente não se preocupar só, porque eu quero me comunicar. É preciso você se preparar para essa comunicação. Mais do que tudo, é preciso você se preparar para conviver com o diferente. E a maior escola é aqui, a Terra. É a gente primeiro aprendendo a conviver e aceitar os nossos diferentes. Aqueles que estão aqui no nosso dia a dia, aprender a amá-los com suas diferenças. Não é porque você não curta que o outro não tem direito de curtir. Não é porque você ainda não tem aprendido a amar dessa forma que o outro não tem o direito de amar da forma dele. É mais do que tempo da gente pensar nisso, senão nós vamos cair numa nova Inquisição.
E agora não vai ser só contra caças bruxas, contra os caças, os alienígenas também. Olha, assim, são assuntos importantes que a gente precisa já ir discutindo. Eu sei que muita gente diz, viagem na maionese. Não é não, eles estão muito mais perto da gente do que a gente possa imaginar, e eu tenho certeza, viu? E se você estiver com o seu coração aberto, com a sua mente aberta para recebê-los, eles vão se comunicar com você. São poucos os escolhidos, viu? Mas aqueles que estão ali sendo escolhidos, eles estão sendo preparados para recebê-los de braços abertos e para espalhar essa semente da boa nova aí que está chegando para a gente. Então, tenha olhos para ver, ouvidos para ouvir e principalmente coração para sentir. Aprenda agora, nossa lição de casa é aprender a aceitar a diferença. Você está preparado para isso? Se você está, vem fazer parte do time, que muita coisa bacana ainda vem pela frente, tá bom? Mais uma vez, muito obrigada de coração, era o nosso papo de hoje e fiquem com a luz.